Oi, gente! Em nossa videoaula de hoje, falaremos sobre atividades. Este assunto encontra-se em nossa apostila no item 3.4, definições importantes. Atividades também são chamadas de tarefas e englobam todas as ações necessárias para se atingir os objetivos traçados pelo projeto. Cada tarefa possui uma série de atributos associados, tais como duração, tipo de ligação, folga, recursos, anotações, restrições. Esses atributos são de fundamental importância para o planejamento, acompanhamento e controle de projetos, permitindo a gerência sobre o prazo, os recursos e o custo de um projeto. Dentro da doutrina de gerenciamento de projetos, um projeto é estruturado em forma de EAP, isto é, Estrutura Analítica de Projetos, que subdividem as tarefas em níveis e subníveis. As tarefas executoras são atividades que possuem trabalho associado a ela, sendo assim, possuem uma duração, um recurso e um custo associado. As tarefas do tipo resumo representam um grupo de tarefas que se encontram em nível inferior ao seu. Observem em nosso projeto exemplo 1 que as tarefas resumo são colocadas em negrito. Além disso, é feito sempre um recuo nas tarefas que se encontram em nível inferior ao seu. Por exemplo, correções e impressão possuem como tarefas em nível inferior a revisão por redator e a impressão de piloto. Essa tarefa correção e impressão encontra-se no mesmo nível de revisão e também no mesmo nível de desenhos e diagramação. Uma forma fácil de observar essa estrutura analítica de projetos e seus níveis e subníveis é em formato, na guia Formato, selecionarmos a opção Número da estrutura de tópicos. Dessa forma, o Project irá identificar cada uma das tarefas com uma sequência numeral. Observem então que tarefas de mesmo nível encontram-se com a mesma estrutura analítica. Item 1, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Tarefas de nível inferior encontram-se com 3 subníveis e assim por diante. Toda tarefa pode estar associada a tarefas predecessoras, de quem ela depende, e sucessoras, as que dependem dela. Observem, por exemplo, a tarefa texto preliminar. Observe que a tarefa predecessora de texto preliminar é a tarefa 4. A tarefa 4 é pesquisa bibliográfica. Isto é, a tarefa que precede o texto preliminar, isto é, que vem antes do texto preliminar, é pesquisa bibliográfica. Já a tarefa... vamos salvar aqui para não perdermos a continuidade de nossa aula. Já a tarefa sucessora, isto é, a tarefa que sucede texto preliminar, é a tarefa número 6. Tarefa número 6 é digitação, isto é, a tarefa que vem depois de texto preliminar é digitação. E, por consequência, a tarefa que precede digitação é texto preliminar. A tarefa que precede digitação é texto preliminar. A relação de dependências
no gráfico de Gantt pode ser representado por setas, que é o que observamos aqui em nosso gráfico de Gantt do nosso projeto exemplo. Há ainda as tarefas chamadas de tarefas críticas. O que é uma tarefa crítica? Uma tarefa crítica é aquela tarefa que, caso atrase ou adiante, essa alteração de data terá impacto direto no prazo final do projeto. Uma sequência de tarefas críticas é chamada de caminho crítico e representa a duração do projeto. Por exemplo, em nosso projeto exemplo 1, todas as tarefas possuem sua relação de predecessoras, possuem sua relação de sucessoras e possuem sua duração. Sendo assim, o nosso projeto exemplo terá uma duração de 18 dias. Essa duração de 18 dias é calculada pelo project em função da soma das durações das atividades críticas. Bem, e como identificar as tarefas críticas? Existem várias formas de fazer isso. Em formato estilo de barra, podemos selecionar tarefas críticas. Ao fazer isso, observe que as tarefas críticas no nosso gráfico de Gantt ficarão em vermelho. Esta tarefa é crítica, essa não é, essa não é. Positivo. Além disso, na nossa planilha de tarefas, podemos também, em estilo de texto, ainda na guia formato, em formatar, estilo de texto, podemos selecionar tarefas críticas e pedir para que elas sejam escritas na cor vermelha. Mas, e se fôssemos fazer um relatório e a impressora fosse preto e branco? Bom, vermelho não funcionaria. Então vamos pedir para que seja negrito. Bom, negrito, e se a impressora estiver falhando a tinta? Então vamos fazer negrito e itálico. E para acabar com tudo, para não ter a menor dúvida, sublinhado. Ok? Vamos lá. Então observe que as tarefas críticas estão sinalizadas em vermelho. As tarefas não críticas permaneceram com a mesma cor. Existem ainda, no nosso projeto exemplo, as tarefas do tipo marco ou etapa. É aquela tarefa que não possui duração e serve para sinalizar que o projeto atingiu um determinado estágio. É uma espécie de checkpoint. Observamos aqui que criamos uma tarefa início do projeto, em letra maiúscula por opção nossa, com duração 0. Aqui sim caracteriza uma atividade marco ou etapa. Aqui indica, dessa forma indicamos que a partir desse momento o nosso projeto tem início, assim como o término do projeto indica que não existe nenhuma tarefa seguinte a ela. Bem, gente, era isso que queríamos falar sobre... Pera ainda, esquecemos algo. Esquecemos essas tarefas aqui chamadas de reuniões de acompanhamento. Todo projeto precisa de reuniões de acompanhamento. Observe que foi criado aqui do lado alguns indicadores, né, para essas tarefas. Bem, gente, isso aqui é uma tarefa recorrente que veremos a seguir. Esse artifício do project é para inserirmos uma mesma tarefa que se repete várias vezes ao longo do projeto, para não precisarmos inserir linha a linha, realizamos a inserção através da
opção tarefa recorrente. Mas isso veremos adiante. Bom, já que demos essa paradinha, antes de finalizarmos, vamos voltar a falar sobre a tarefa e os seus atributos. Para observar os atributos das tarefas, podemos realizar um duplo clique sobre ela. Opa. Pronto. E aqui abre essa aba, essa janela que possui várias abas. Geral, onde tem as informações gerais da tarefa, a duração, a prioridade dela, caso haja uma disputa de recursos. Se essa duração é uma duração que você já colocou como certeza ou é uma duração estimada. O agendamento, opção nova do Project 2010, se ele é manual ou automático. A data de início, a data de término. Predecessoras, podemos ver quais são as tarefas que precedem, né, a tarefa selecionada, que foi pesquisa bibliográfica, né? Podemos ver quais são os recursos. No caso aqui, não foi alocado nenhum recurso a essa tarefa. Temos informações avançadas que trabalharemos mais adiante, referente a restringir tarefa, tipos de restrição, né? Podemos inserir uma anotação para essa tarefa, algum tipo de lembrete. E temos aqui os campos personalizados, né? Caso tenhamos definido para essa tarefa algum campo personalizado. No caso aqui, foi definido apenas o campo EDT, estrutura de tópicos, né? Bom, era isso que queríamos apresentar. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima aula, videoaula.